A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 29 e versículo de número 7, que diz assim: Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo, que haja luz, partir. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filisteus impediram Davi de descer a peleja com eles. Davi até queria ir, Davi até se prontificou para ajudar o rei, mas a Bíblia diz que ele foi proibido de ir com eles, de descer a peleja com eles. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fecha algumas portas na nossa vida, o Senhor nos diz não, usando algumas situações que realmente não são favoráveis aos nossos olhos, e nós ficamos sem entender por que essas portas se fecharam, por que essa pessoa não me quer andando com ela, por que essa pessoa se afastou de mim. Às vezes nós começamos a questionar, mas você não sabe que há livramento de Deus essa porta fechada. Não é tempo de questionar, mas é tempo de agradecer. Nesta batalha a qual Davi estava sendo impedido de descer com os filisteus, foi a batalha em que Saul foi morto, foi a batalha, aleluia, em que o rei de Israel havia perecido. Imagine comigo, mesmo que Davi não tivesse tocado no rei de Israel, essa fama viria sobre ele. Muitos iriam dizer que foi Davi que havia feito o mal a Saul, que foi Davi que havia tocado na vida de Saul, e Deus não queria isso. E além disso, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, no capítulo de número 30, que os amalequitas, eles invadiram a Ziclag e levaram todas as mulheres, tudo que pertencia aos homens que estavam com Davi e a Davi. Então você vai observar que se eles não voltam, eles não conseguiriam trazer de volta aquilo que pertencia a eles. Eles não conseguiriam ter a restauração daquilo que pertencia a eles, porque a cidade deles foi invadida. Eles não estavam sabendo, mas havia ali os amalequitas que já haviam lutado, que haviam pegado tudo que pertencia a eles. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fecha as portas, o Senhor diz não vai por aqui, às vezes a gente não sabe, é livramento, é Deus nos livrando de alguma armadilha do inimigo, é Deus nos livrando de algo que pode dar errado lá na frente. E aí o Senhor diz para você através da palavra dele: comece a agradecer até pelas coisas que hoje para você está dando errado, porque o que para você está dando errado está debaixo do controle de Deus. Eu tenho certeza que quando Davi chegou a Ziclag, que ele viu aquela cidade queimada, que ele viu que as mulheres não estavam mais ali, as crianças, ele compreendeu o porquê que ele foi proibido de descer a batalha. Muitas vezes pensamos, aleluia, que pessoas estão querendo bloquear a nossa passagem. Guarde isso no seu coração. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, não, irmãos, mas a que Deus fecha, ninguém pode abrir. Ele tem a chave de Davi, então ninguém vai servir de impedimento para tomar o propósito de Deus na sua vida, ou para tomar aquilo que você, aleluia, foi designado para receber. Mas a partir do momento que uma porta se fecha, você pode acreditar que isso faz parte do plano de Deus. Se a sua vida estiver debaixo do controle de Deus, até o que está dando errado hoje, para você, os teus olhos é livramento. O que você olha diz está dando errado, porque Davi, ele não entende. E Davi chega a perguntar para Aques: por que eu não posso descer? Por que eu não posso ir com o Senhor? Ele até tinha uma boa vontade, ele até queria ir, mas a Bíblia diz que ele foi impedido pelos filisteus. Os príncipes dos filisteus não quiseram que ele fosse àquela batalha, mas era Deus livrando ele, aleluia. Existem nãos que são disfarçados, sabe de quê? De livramento. Declare comigo: eu não vou murmurar pelos nãos que eu estou recebendo. Eu não vou murmurar pelos nãos que eu estou recebendo. Às vezes, nós recebemos não em coisas que a gente queria muito fazer.
Em lugares que a gente queria muito estar, aleluia, Deus tira amizade, Deus tira pessoas e a gente não entende. E o Senhor está dizendo não, é um livramento de um divórcio, é um livramento de um adultério, é um livramento de uma fornicação, aleluia, é um livramento de uma má conversação, é um livramento de uma fofoca. Os nãos de Deus é para livrar a nossa vida, Ramantui decanta. Você pode olhar e pensar como Davi, que descer a peleja seria algo favorável, mas não era algo favorável para ele. E o Senhor diz para você, Ramanchu e decanta, quando eu, minha filha, permitir algumas situações não acontecerem na sua história, algumas portas se fecharem, saiba que é livramento. Saiba que eu estou te livrando daquilo que você não pode contemplar. Saiba que eu estou te livrando daquilo que você não pode ver. Ei, Davi não sabia o que estava acontecendo em Ziclag. Davi não sabia que os amalequitas haviam invadido e queimado aquela cidade. Davi não estava sabendo de nada. Quando ele chega naquela cidade, que ele vê o que havia acontecido. Mas graças a Deus houve tempo de restauração na vida de Davi. Por quê? Porque Davi não desceu a peleja. Mas se Davi descesse a peleja, não ia dar tempo daquilo que pertencia a ele ser restaurado. Você já pensou que os nãos de Deus pode ser um grande livramento para que você não perca coisas mais preciosas? Para que você não perca coisas melhores. O que a gente acha, irmãos, que é bom para a nossa vida, às vezes não é. Quem sabe o que é bom para a sua vida é Deus. Quem diz para você vai ou não vai, ou minha filha, anda por aqui ou não anda, ou minha filha, esse caminho é melhor e esse não é, quem sabe é Deus, irmãos. É Deus que nos direciona. É Deus quem traz os caminhos, aleluia, que devemos seguir. E nós temos que ser obedientes às ordens de Deus. Porque os caminhos que Deus fala conosco, que Ele nos manda trilhar, são caminhos, aleluia, que nos levam à salvação. São caminhos que nos levam à vitória, porque esses caminhos são direcionados por Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Às vezes o que você olha e diz assim, é bom, não é. Quantas vezes você já passou por isso? Você disse assim, essa amizade é boa. E o Espírito Santo diz dentro de você, não é. E você diz, isso é coisa da minha cabeça. Daqui a pouco você paga um preço por isso. Às vezes você tá com desejo, você vai numa padaria, um exemplo. Aí você vê ali um bolo. Aí você fala, ai meu Deus, que bolo com cara de bom. E ali você fica querendo comprar, você compra. E quando você come, às vezes tá seco. Às vezes não tá gostoso. Você diz, tava tão bonito, na verdade, porque as aparências enganam. As aparências enganam, então não ande pela aparência. Nós que servimos a Deus andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, e sim sobre aquilo que Deus fala conosco, sobre a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. Porque quando Deus diz assim, vai por aqui, você pode ter certeza que vai dar certo. Quando Deus te dá uma estratégia, irmão, você pode ter certeza que vai ser certeira. Lembra quando o Senhor derrubou as muralhas de Jericó? Usando a obediência do seu povo, Deus deu uma ordem. O Senhor disse, vocês vão rodear a cidade por 7 vezes, somente no 7º dia, na 7ª volta, vocês vão gritar, não precisa fazer mais nada. Você acha que o povo entendeu? Não, mas o povo obedeceu. E caiu ou não caiu a muralha? Caiu. As muralhas caíram porque houve obediência. Imagina aí quando o Senhor mandou Elias ir para o ribeiro de Querite e disse para ele, eu vou dar ordem para que corvos te sustentem. Gente, corvos vão me sustentar. Mas ele não quis entender, ele obedeceu. E os corvos não sustentou? Ele sustentou. Sustentou, aleluia, levou pão e levou carne, foi detalhista. O milagre dele foi com detalhes, porque ele foi obediente. Então as coisas de Deus a gente não vai entender. A gente não vai compreender. Quando ele chega na casa da viúva, o Senhor diz para ele, quando o ribeiro seca, o Senhor disse, vai para a casa de uma viúva, porque eu dei ordem para que ela te sustente, em Sarepta. E a Bíblia diz que ele vai até a casa da viúva. Ele podia dizer, Deus, mas viúva não tem nem para ela, como é que ela vai me sustentar? Porque viúva não vivia numa situação favorável, irmãos, não. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu, ele não quis entender, e ele foi sustentado, porque o azeite da botija não acabou e a farinha da panela não faltou, segundo a palavra do Senhor. Então Deus diz para você, as coisas que eu te ordeno você não tem que entender. As portas que se fecham você não tem que compreender. Porque tem nãos de Deus que é para te livrar de acidente. Tem nãos de Deus que é para te livrar da morte. Meu irmão. Minha irmã, tem caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no final de morte.
Então Deus diz para você, quando eu te disser que não, não fique teimando, não fique querendo entender. Davi não foi impedido, aleluia, pelos filisteus, mas os filisteus foram usados ali naquele momento, com certeza por Deus, para dar livramento à vida de Davi, para dar livramento, aleluia, de más conversações, para dar livramento, aleluia, às mulheres, às crianças que haviam sido levados pelos amalequitas. Então existem nãos que é livramento. E o Senhor diz para você através da palavra dele, não murmura. Talvez você queria muito fazer uma faculdade, um curso. Talvez você queria muito que uma porta de emprego se abrisse em tal lugar. E agora não está dando certo. Talvez você queria muito comprar alguma coisa e não deu certo. E Deus está dizendo, fique em paz. Eu tenho preparado para você o melhor. Eu tenho algo melhor para você. Mas você precisa ter a paz na minha palavra e crer naquilo que eu falo contigo. E crer que até as portas que se fecham na vida dos servos do Senhor é livramento. A gente não, aleluia, murmura pelas portas que se fecham, a gente agradece pelas portas que se fecham. Irmã, isso é loucura, como é que eu vou agradecer pelas portas que estão se fechando? Pois é, mas você tem que agradecer mesmo, porque o nosso Deus, ele vê aquilo que você não vê. Você tem noção de quantas armas preparadas contra a sua vida já foram levantadas e Deus derrubou? E Deus destruiu, e Deus anulou, e você nem ficou sabendo? Você tem noção de quantos nãos de Deus te salvou de armadilhas? De quantos nãos de Deus salvou seu casamento, salvou sua família, salvou seu ministério, salvou até sua salvação mesmo? Porque tem nãos de Deus que é para livrar até a nossa salvação. Que é para que a gente não desvie, porque tem lugares que tem amizades, lugares, pessoas que podem te levar à perdição. Que podem te levar a se corromper. E o Senhor, ele cuida tanto de você que ele te diz não. Que ele fecha algumas portas, aleluia, que ele permite algumas coisas realmente parecerem que está dando errado. Mas na vida do servo de Deus, aquilo que parece que está dando errado é somente aparência. Porque aquilo ali é um livramento. Declare comigo, eu recebo de Deus um livramento. Eu recebo de Deus um livramento. Através dessa palavra, Deus está liberando livramento para pessoas aqui. Pessoas que receberam nãos. Pessoas que não estão entendendo a fase que está vivendo. Pessoas que não estão entendendo porque as portas não estão se abrindo. Pessoas que não estão entendendo porque alguns nãos você está recebendo. Porque que Deus não está te abençoando em tal área. E Deus está dizendo, o meu não é livramento para você. Sou eu te livrando daquilo que você não pode contemplar. Quantas vezes, irmãos, nós queremos estar em lugares que Deus não nos quer? E Ele diz não, Ele cria situações para que você não vá. Para fechar a tua sepultura, para te livrar de coisas malignas. Porque Deus é um Deus de livramento através dessa palavra. E ele trouxe pessoas aqui que estavam meio sem entender, como Davi, né? Quando Davi ouviu o não dos filisteus, os príncipes dos filisteus, que falaram para o rei, ele ficou sem entender, irmãos. Ele ficou sem entender, ele começa a perguntar, por que eu não posso ir? Aleluia. Versículo de número 8 diz assim, ó. Então Davi disse a Aques, porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o serviço até hoje, para que não vá peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Davi ficou sem entender. Por que essa porta está se fechando? Por que não estão deixando eu ir? O que foi que eu fiz de errado? E às vezes nós ficamos como Davi, querendo entender onde é que está o erro, por que eu não consigo, por que eu não rompi, por que não deu certo para mim, por que deu certo para fulano, por que deu certo para ciclana, e Deus está dizendo, ei minha filha, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Eu sei o que está preparado para você, então eu te livro. Se preciso for, eu fecho a porta. Se preciso for, eu te digo que não. Se preciso for, eu não permito você chegar em alguns lugares, pessoas chegarem na sua vida. Se preciso for, eu limpo sua história. Aleluia, tiro pessoas da sua vida, mas eu não deixo com que você venha tomar atitudes precipitadas ou com que você venha tomar direcionamentos que não venham dos céus para sua vida. Porque a pior coisa, irmãos, é tomar direcionamentos que não vêm de Deus. Lembra quando Deus deu uma ordem para Saul? O Senhor disse que queria que ele destruísse tudo, mas Saul fez o quê? Saul poupou o rei e poupou alguns animais que estavam ali. E a Bíblia nos diz que Samuel veio até ele, direcionado por Deus, usado pelo Senhor, para dizer para ele que Deus o havia rejeitado, porque ele foi desobediente. Ele diz, não, eu peguei esses animais aqui para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí Samuel diz para ele, porventura tem o Senhor tanto prazer em sacrifício, quanto a que obedeçam a sua palavra? O Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. O Senhor não tem prazer em sacrifício de tolo. O Senhor não tem prazer, aleluia, que você desobedeça a palavra dele para fazer aquilo que você acha certo. Então não faça aquilo que você acha certo.
Não faça aquilo que você pensa que não tem nada. Não, é bobagem, não tem nada. E Deus está dizendo, eu é que sei as armadilhas preparadas. Eu é que sei porque eu te digo não. Então agradeça até pelos nãos de Deus, porque é livramento. Agradeça pelas portas fechadas. Agradeça pelas pessoas que saíram da sua vida e você não está entendendo. É tempo de agradecer a Deus, aleluia, porque Deus está te poupando, porque Deus está te livrando, porque Deus está te guardando de coisas que você nem imagina que estavam preparadas contra a sua vida. Receba de Deus livramento e lembre-se, o não de Deus não é um castigo, o não de Deus é um livramento para a sua vida. Se você crê nessa palavra, declare amém. Você não está sendo castigado, você está sendo livrado. Que Deus te abençoe.